Olá, tudo bem? O Sindicato dos Escrivães apresenta o seu direito. Hoje, o nosso tema será os efeitos da segurança nos procedimentos da cadeia de custódia. E, novamente, quem está aqui comigo para a gente fazer essa discussão é o nosso advogado, coordenador do Departamento Jurídico, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? É fundamental a gente, novamente, fazer um pequeno histórico de toda a luta do sindicato em relação à questão da implementação da cadeia de custódia, né? Essa pressão que a gente tem feito aí para a instalação das centrais de custódia. E aí eu gostaria que o senhor lembrasse os primeiros movimentos que nós fizemos, desde o início lá do ano de 2020, né, quando a gente começou a discutir todo o processo, né, da implementação da cadeia de custódia, a questão as primeiras resoluções que foram apresentadas, inclusive a 8160, que recentemente a gente teve essa vitória fantástica aí, né, naquele ponto que a gente considerava que era ilegal, porque ele determinava a devolução dos materiais para as unidades. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão de todo esse processo de organização da cadeia de custódia. Bom, Marcelo, com relação à cadeia de custódia, nós já, além da luta da diretoria do SINDEP, né, junto ao chefe de polícia e aos demais órgãos da instituição da Polícia Civil, né, nós impetramos o mandado de segurança, vários mandados de segurança. Um deles, que o senhor sabe, né, que nós já discutimos aqui no nosso podcast, foi o mandado de segurança contra a Resolução 8.160, que determinava o retorno dos materiais e objetos para as unidades policiais. Nós conseguimos a segurança, né? O desembargador lá da 19ª Câmara Civil concedeu a segurança, né? Determinando o cumprimento da cadeia de custódia. Cartório não é central de custódia. Inclusive, entre essas questões que a gente tem discutido aqui, é fundamental a gente acompanhar. A primeira coisa que o sindicato fez foi construir algumas orientações que, se exigisse da sua chefia imediata a determinação por escrito da ordem que comandasse o escrivão a manter a custódia dos materiais. Então, eu gostaria, doutor Rodrigo, que o senhor explicasse um pouco sobre a importância de se ter essa ordem por escrito e que o senhor pudesse também diferenciar para os escrivães o que é a custódia definitiva e o que é a custódia provisória dos materiais. Marcelo, com relação a essa questão da custódia provisória, né, e custódia definitiva, é o seguinte, o próprio nome já diz a cadeia de custódia, né? Com certeza os materiais e os objetos passarão na mão de outros servidores, né? Quando chegar na mão, por exemplo, do escrivão, né, depois que ele terminar o inquérito policial, né, terminar o seu procedimento ali, ele vai encaminhar para a central de custódia, onde será feita a perícia. É isso que é custódia provisória, no momento que ele estiver ali fazendo o procedimento, né? E após isso, esse material, esses vestígios, tem que ficar de forma definitiva na central de custódia. Essa que é a diferença. Doutor Rodrigo, essa é a questão, né? Quando a gente fala cartório não é central de custódia, é exatamente por causa dessa compreensão. A gente quer dizer que no cartório não poderão ficar materiais guardados definitivamente. Com a determinação legal da cadeia de custódia, conforme determinado no CPP, os materiais deverão ser acondicionados e deverão ficar em custódia definitiva nas centrais de custódia. E, doutor Rodrigo, é muito importante a gente estar lembrando isso aqui, porque é o seguinte, realmente, o material vai passar na mão de diversas pessoas, mas esse material, para ele tramitar nas mãos de diversas pessoas, tem um documento que ele precisa ser preenchido. E a primeira pessoa que tiver acesso, ela vai ter que preencher esse documento. Esse documento é a ficha de acompanhamento de vestígio. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessa ficha de acompanhamento de vestígio. A ficha de acompanhamento de vestígio, chamada FAV, né, ela é importantíssima, que lá está constando todo o diagnóstico do material. Tudo com relação ao material e o vestígio está ali, né? Então, eu, inclusive, oriento aos escrivães de polícia, a qualquer servidor, não receber nenhum procedimento sem essa FAV. Perfeito, doutor Rodrigo. E é interessante que a gente tem que chamar também a atenção, é que o Sindicato dos Escrivães, ele tem pressionado, né, desde 2020, a gente fez diversas
diversas reuniões com a chefia de polícia, impetramos diversos mandatos de segurança, nós conquistamos uma vitória importantíssima, né? 2 vitórias importantíssimas. Tanto o mandato de segurança, que já foi julgado, inclusive, pelo tribunal, que é o de Uberlândia, e que houve provimento em favor do sindicato, né, dizendo que cartório não é central de custódia. E agora, recentemente, o mais importante, que foi o mandato de segurança contra a resolução da chefia de polícia, que também houve provimento dizendo que o material, uma vez periciado, ele não pode retornar para a unidade policial. Ele tem que permanecer lá na unidade, na central de custódia. E aí, doutor Rodrigo, eu gostaria que o senhor orientasse também aos escrivães, porque a gente tem recebido muito essa pergunta. Tudo bem, nós tivemos essas 2 vitórias, essas 2 seguranças garantidas aos sindicatos dos escrivães em defesa do interesse dos escrivães. Mas e agora? Como que eu vou agir aqui na minha unidade de polícia? Como eu vou agir? Porque ainda tem muitos delegados querendo forçar o escrivão a manter a custódia definitiva dos materiais no cartório. Doutor Rodrigo, qual que é a orientação que o senhor dá para esses escrivães? Quando nós ganhamos o mandado de segurança, ele determinou a mudança, né, de dispositivos da Resolução 8.260, que determinava o retorno dos materiais após periciados para as unidades policiais, né? E isso está proibido. Está proibido, mas a segurança contra o chefe da Polícia Civil, né? O escrivão tem que deixar isso bem claro para o delegado, né? Certificar isso para o delegado, né? Para que depois nós vamos analisar e talvez vou impetrar um outro mandado de segurança contra esse delegado, entendeu? Deixando bem claro lá para o Poder Judiciário que ele está descumprindo uma lei, a lei, o pacote anticrime, e está descumprindo o mandado de segurança do SINDEP contra o chefe da Polícia Civil, né? Doutor Rodrigo, eu acho importante a gente esclarecer também que o mandado de segurança não foi contra toda a resolução 8160, porque o sindicato dos escrivães entende que a resolução 8160 foi um grande avanço, né, em relação à cadeia de custódia. Agora, o problema específico que nós combatemos com o mandado de segurança foi exatamente aquele item que dizia que os materiais, após a perícia, retornariam às unidades policiais. Foi esse o ponto específico que nós combatemos com o mandado de segurança e nós recebemos o provimento desse nosso pedido e ficou esclarecido e o mandado de segurança garantiu. É proibido, não se deve retornar com material para as unidades policiais. Uma vez periciado, o material tem que ser mantido na central de custódia. Então a gente tem que ter clareza. A resolução 8160 continua válida, mas esse item dela, que determina o retorno às unidades policiais, não. Ou seja, o material não deve retornar para a unidade policial. Doutor Rodrigo, pode falar, por favor. Eu só gostaria de ressaltar, Marcelo, que esse nosso mandado de segurança foi julgado pela 19ª Câmara Civil, né, do Tribunal de Justiça, né? E como eu já disse, até então não houve recurso, não houve embargo de declaração e está prestes a transitar em julgado, né? Eu irei lá pessoalmente despachar lá com o desembargador para que seja certificado o trânsito julgado e o cumprimento imediato dessa sentença. Uma outra coisa importante, Marcelo, que o mandado de segurança que nós impetramos também contra o delegado de polícia da comarca de Muriaé, Minas Gerais, está lá para ser julgado agora, também na 19ª Câmara Civil, coincidentemente. Em breve teremos uma resposta do judiciário com relação ao mandado de segurança impetrado lá na comarca também. Que bom, né, doutor Rodrigo, que caiu coincidentemente na mesma vaga, que dificilmente vai dar vai tomar uma decisão contrária a uma decisão que já está tomada. Inclusive, alertei os desembargadores da 19ª Câmara Civil que eles já julgaram um mandado de segurança idêntico, né? Que é o nosso, contra a resolução 8.260, eu esclareci isso, deixei bem claro lá nesse mandado de segurança de Muriaé. E acredito que não vai ter nenhuma decisão divergente da que já foi tomada no nosso mandado de segurança. Perfeito, perfeito. E o importante é que o escrivão entenda que o mandado de segurança, ele combate uma ordem, né, doutor Rodrigo? Ele combate uma ordem ilegal que foi dada. Ele não é genérico, com exceção, né, do mandado de segurança, que ele atacou aquele item da resolução 8160, que o material não pode retornar para a unidade policial, todas as unidades do Estado. Não pode, porque foi um item da resolução 8160, que é do chefe de polícia e que serve para todas as unidades policiais. Esse aí vale para todos. Agora, contra aquela ordem que determina ao escrivão
da unidade manter a custódia de vestígios na sua unidade, esse mandado de segurança ele é restrito. Então, por isso que a gente tem que entrar com o mandado de segurança contra aquela ordem ilegal. Por isso que nós já ganhamos em Uberlândia, o Rodrigo agora está falando de Muriaé e tem diversos outros. A gente acredita, né, doutor Rodrigo, que todos os nossos mandados de segurança serão providos. Por quê? Porque já existe a construção de uma jurisprudência nesse sentido. Afinal, o tribunal já julgou favoravelmente a nossa tese em 2 mandados de segurança importantes. É importante os escrivães entenderem que aí na sua unidade, se o delegado está determinando que você mantenha a guarda dos materiais no cartório, você tem que pedir a ele para determinar isso por escrito, através de uma portaria, através de um despacho ou através de uma resolução, né, para que você tenha esse documento, porque a partir desse documento você encaminha para o sindicato e aqui no sindicato o doutor Rodrigo vai fazer a análise e vai impetrar novo mandado de segurança contra essa ordem ilegal dos delegados. A gente tem que ter a clareza seguinte: essa questão ela é complexa? Sim, ela é complexa. É um problema que a gente vai ter um certo desafio, né, doutor Rodrigo, para resolver? Sim. Só que lei tem que ser cumprida. Não é isso, doutor Rodrigo? Com certeza, Marcelo. Lei tem que ser cumprida, né? E a ordem judicial também, né? Principalmente a ordem judicial, né? Como eu sempre venho falando, né? Nenhuma lei ela foi criada para ser descumprida. Toda lei foi criada para ser efetivada, né? No caso da nossa lei, o pacote anticrime, a lei 13.964, ela tem efeito imediato, né? Foi isso que os desembargadores lá da 19ª Câmara Civil deixou bem claro, né? Tem que se cumprir essa lei, né? Que tem de efeito imediato. Por isso que foi modificado certos dispositivos da resolução 8.160, não foi dela toda, como você explicou, né? Foi determinado que os materiais e periciados não retornem para as unidades policiais. Então mudou apenas certo dispositivo da resolução 8.160. Isso mesmo, doutor Rodrigo. Inclusive, eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente aqui que tem chegado uma questão muito interessante. Alguns policiais, né, querendo se furtar ao cumprimento da lei, estão querendo questionar a constitucionalidade da lei, estão querendo dar novos conceitos jurídicos para a questão de vestígios, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco disso. Doutor Rodrigo, cabe ao policial ali na execução do seu dia a dia de trabalho discutir constitucionalidade de lei, mudar conceitos do Código do Processo Penal? De forma alguma, né, Marcelo? De forma alguma, né? Quem faz constitucionalidade ou não, né, é o Supremo Tribunal Federal, né, e os órgãos e os tribunais competentes, né? Não é um servidor, né? Se ele entender que existe alguma legislação que é inconstitucional, que ele procure os meios jurídicos cabíveis, né? E com relação ao vestígio, ao conceito de vestígio, está bem claro lá no artigo 158 da Lei 13.964. Vestígio é tudo apreendido na cena do crime. Eu entendo que uma vez que esse material foi recolhido no local do crime, na cena do crime, foi trazido até a unidade policial, o delegado determinou a apreensão. É um vestígio. Agora, caberá e será necessário a realização de algum tipo de perícia naquele material. Só queria esclarecer, né, que você me perguntou o conceito de vestígio. É o artigo 158, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que fala que dá o conceito de vestígio. Todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Isso está na Lei 13.964, que é o pacote de crime de 2019. Então, deixou bem claro, né, o que é o conceito de vestígio. Eu gostaria de dizer para vocês, e a gente ainda vai publicar na próxima semana agora, um resumo constando o histórico da nossa luta em relação à cadeia de custódia. E a cadeia de custódia não é algo que surgiu do nada. A cadeia de custódia ela surgiu por causa da importância, né, de se ter um procedimento padrão para o recolhimento, para o transporte, para a guarda e para a conservação dos vestígios criminais. Então, Rodrigo, é muito interessante, porque quando os materiais ficavam na responsabilidade dos escrivães, jogados nos cartórios, sem a menor condição, sem a menor estrutura, ninguém reclamava. Agora,
como veio o pacote anticrime falando que aquilo era uma irresponsabilidade, deixar os materiais jogados daquele jeito e que existe um procedimento padrão, que existe uma cadeia de custódia que tem que ser obedecida, agora o negócio tomou uma outra proporção. Agora, quando era com o escrivão, podia ser de qualquer jeito. Agora, estão criando diversas desculpas para não assumir a responsabilidade. Pode falar, doutor Rodrigo, estou vendo que você está ansioso. Uma vez, Marcelo, só a título aqui de ilustração, uma vez na minha luta aqui jurídica aí pelo Estado de Minas Gerais, uma vez eu cheguei à delegacia regional de Governador Valadares e fui atender uma escrivã de polícia que estava em uma depressão profunda, né? Aí ela estava respondendo a uma sindicância administrativa, ela me levou ao cartório dela. Marcelo, eu tive dó da servidora, tive dó, né? A gente não tem dó de ninguém, mas nesse caso eu tive dó dela. Ela abriu o cartório dela para mim, o cartório não tinha tranca a porta, eu observei mais ou menos umas 60 a 70 espingardas, sabe aquelas espingarda, revólver e bicicleta, coisa jogada pro cartório afora. Aí eu falei assim, senhora, que coisa... Pois é, doutor Rodrigo, a situação que nós vivemos, né? É por isso que eu tô com depressão, é por isso que eu não consigo dormir direito, é por isso que eu não consigo dar atenção pra minha família, sabe? Então, por isso que eu acho muito importante essa questão da central de custódia, né? Para profissionalizar essa questão dos materiais na Polícia Civil. É muito importante. Doutor Rodrigo, esse exemplo que o senhor trouxe, ele é importantíssimo, porque a gente tem que deixar claro também que ninguém aqui está defendendo que as coisas continuem ruins como era antes, em hipótese alguma. É profissionalizar. Então, a central de custódia é uma grande oportunidade de profissionalizar. Só que a gente também não pode, a nossa luta e a nossa discussão nós não vamos aceitar pela desculpa de não ter estrutura que se mantém nos cartórios. A lei mudou e a lei traz um novo parâmetro. Porque a gente tem que compreender que o escrivão de polícia, ele não é responsável pela custódia definitiva de materiais. Isso acabou. Isso é importante a gente deixar muito claro. Então, doutor Rodrigo, eu penso que a gente tem que avançar. Por isso, o Sindicato dos Escrivães está aqui fazendo, né, essa luta. A gente tem trazido essas informações, a gente tem feito todas essas articulações para que a gente garanta que o escrivão faça aquilo que a lei determina que cabe a ele fazer. E olha, a custódia de materiais definitiva não cabe mais ao escrivão. O direito está aí. Agora, depende de cada um exigir que o seu direito seja cumprido. Não é isso, doutor Rodrigo? Isso mesmo, Marcelo. Então, conforme eu já até havia dito anteriormente, nós já impetramos vários mandados de segurança, né, contra os delegados de polícia, contra as autoridades que estão descumprindo a lei, o pacote anticrimes. E oriento a todos os escrivães, a todos os nossos filiados, né, que nós estamos à disposição para tomar todas as providências cabíveis para fazer cumprir definitivamente essa questão da cadeia de custódia, né? Deixando bem claro que cartório não é central de custódia, cartório não é local de deixar guardado, jogado materiais, vestígios, né, e objetos. E, mais uma vez, deixando bem claro que vestígio é tudo, todos os objetos, todos os materiais, é tudo recolhido na cena do crime. Então, não cabe interpretação. E, doutor Rodrigo, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente gostaria de agradecer muito ao pessoal que tem acompanhado. Gostaria de dizer para vocês que essa ferramenta que o sindicato tem trazido de comunicação, a gente ainda está construindo. A gente sabe que os nossos vídeos, as nossas transmissões ainda não estão perfeitas, a gente sabe que ainda tem muitas falhas, mas o importante é que a gente está ampliando esse diálogo e a gente está trazendo a informação. Gostaria de deixar aqui em aberto, né, para que vocês possam enviar sugestões de temas que vocês querem que o sindicato discuta. A gente vai estar aqui com esse quadro, fazendo esse debate sempre. O doutor Rodrigo está aqui com toda a disposição, trazendo a sua experiência do jurídico, para que a gente faça essas reflexões. A gente está construindo. A gente precisa que vocês interajam com o canal do sindicato. A gente precisa que vocês entrem lá no Instagram, entrem no TV Sindep, que vocês se cadastrem no nosso canal, que vocês assistam os nossos vídeos, interajam mesmo, de forma a gente crescer esse canal. E eu conto com o apoio de vocês no sentido de apontarem quais os temas vocês querem que a gente faça discussão nos nossos próximos encontros, né? E é isso aí, pessoal. Estamos aqui à disposição.
o jurídico do sindicato está à disposição. O Sindicato dos Escrivães tem trabalhado fortemente para que o direito dos escrivães e os interesses dos escrivães sejam sempre levados em consideração e sejam sempre considerados, né? E a gente está aqui para essa luta. Obrigado a todos vocês. Doutor Rodrigo, obrigado pela sua participação novamente e vamos aguardar aí, né? E vamos estar sempre atentos. E na dúvida, pessoal, faz contato aqui com o sindicato. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado a todos.